Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A palavra de Deus, repetidas vezes, adverte que viriam falsos profetas, que enganariam usando o quê? Milagres. Então vejamos a primeira evidência no livro histórico de Mateus, capítulo 7, verso 21. Assim diz o livro histórico de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, ou seja, a maldade. Vocês se recordam que Jesus escolheu 12 discípulos? E deu a eles instruções? Olha, vão curando enfermos e expulsando o quê? Demônios. Ele disse isso, Jesus? Sim. E o que traiu a Jesus estava no meio? Sim. Recebendo essas instruções? Sim. Judas expulsou demônios? Também. Judas operou milagres? Sim. Então veja, até quem é um falso profeta, um falso representante de Deus, também faz milagres. Judas foi um. Judas curou pessoas, fez milagres, mas ele era o quê? Um falso representante de Deus, no meio das ovelhas. Dentre os discípulos que Jesus tinha, havia gente falsa, operando milagres. E se o critério na tua vida não é a palavra de Deus, e sim os milagres, você pode ser enganado por um falso profeta. Isso acontece muito com as pessoas que ficam passeando pelas igrejas. Essas são as que primeiro são enganadas. Meu amado, milagre por milagre, até quem é falso profeta também faz. Pastor, como identificar um falso profeta? A Bíblia traça um perfil de como ele age, do proceder do falso representante de Deus. E quem nos revela isso é o profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 31. Abra lá. Vejamos a primeira característica que nos revela o perfil de um falso representante de Deus. Olha só. Assim diz o livro de Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Ou seja, fala muito bonito acerca de Deus, mas por trás o seu interesse é outro, diz o profeta Ezequiel, amando de Deus. Na verdade, esse pastor, ele só ambiciona o quê? Dinheiro, a lã da ovelha. E há muitos por aí. E esta é uma característica do falso profeta, do falso pastor. Ele tem um falar bonito,
que leva a pessoa a ficar até horas e horas na frente da televisão assistindo ele. Ou de repente, no próprio templo dele. Mas aqui diz que uma das características desse falso profeta é a sua ambição ao dinheiro. Ele não está preocupado com a dor do sofrido. E nesses aconselhamentos pela rádio e televisão, a intenção deles não é aconselhar, e sim de arrastar a pessoa para dentro da igreja. E eles têm um falar bonito, eles usam o nome de Deus. Olha, você que está precisando muito de Deus, ligue para cá. Você que está precisando de uma ajuda espiritual, nós vamos lhe ajudar. Aí a pessoa liga: pastor, eu estou pensando em me matar. Ah, então tá bom, minha filha, é um demônio, vem para a igreja, porque nós não temos muito tempo na programação para atender você. E vamos para a próxima participação. Cadê ali o amor? Cadê a compaixão? Cadê o cuidado com a ovelha? Cadê o interesse, né, na prática que ele tanto falou? Aí não vê. Na verdade, ele quer arrastar a ovelha para dentro da igreja. E lá ele começa a jogar ilusão na cabeça da pessoa, como um dia aconteceu com você. E uma vez dentro da igreja, deixa comigo. E aí começa a jogar ilusão na cabeça das pessoas, falando da seguinte maneira: os seus problemas aqui vão ser resolvidos, Deus é grande, Deus pode fazer. Aí começa: você que é empregado, aqui você vai passar a ser patrão. Você que mora de aluguel, você vai ter a sua casa própria. Você que está solteiro, você vai arrumar um casamento. Você que está andando de Chevette, Fusca, ou de repente com a Brasília variante, que nem fabrica mais, Deus vai te dar um carro importado. E muitos acabam embarcando nessa onda de ilusões que são despejadas sobre as pessoas. Aí depois, em um dado momento do culto, pede para a pessoa fechar os olhos. Isso. Agora imagine tudo isso acontecendo na sua vida: o carro novo, a casa nova, o casamento. Isso, sonha, meu filho, sonha, sonha. Aí quando você está no auge do sonho, aí ele fala: abra seus olhos, agora só depende de você. Sim ou não? Sim. Quanto maior for o seu sacrifício, maior vai ser a sua bênção. Deus pode fazer na sua vida tudo isso que você sonhou. Só que você tem que dar um passo grande para que Deus seja grande na sua vida. Aí começa o leilão de quem dá mais, de quem dá menos. Quem entrar no barco, esse pastor diz: você vai ser abençoado. Quem não estiver no barco não vai receber nenhuma bênção de Deus. Eu estou falando alguma mentira? Não. É assim que o falso pastor lança as suas ilusões na cabeça do povo, porque o profeta Ezequiel diz que, na verdade, por trás de suas palavras em nome de Deus, o que verdadeiramente ele quer é tirar a lã. O que ele ambiciona é o dinheiro do povo de Deus. E ele só consegue arrancar isso quando a pessoa está dentro da igreja. E eu dou graças a Deus que aqui você aprendeu a ter olhos iluminados para não ser enganado por mais nenhum falso profeta que há aí fora. E Deus, meu amado, tem te dado conhecimento da graça para que você venha lançar sobre a vida das pessoas, para que elas não sejam mais reféns de homens como esses, que diz aqui o profeta Ezequiel, que fala de Deus de uma forma muito bonita, mas que no coração o interesse dele é outro.
O profeta Ezequiel também diz aqui no capítulo 13, verso 17 por diante, que eles são caçadores de alma. E eu pergunto para você, o que faz um caçador quando sai para caçar? Ele sai para matar. Há muitas pessoas que não estão mortas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente falando, por esses homens que agem em nome de Deus. Eu me faço entender? É por isso que chegou o momento, e eu recebo que esse momento já está acontecendo, de nós levarmos, de nós pregarmos, anunciarmos as verdades que libertam. Meu amado, chegou o momento. Podemos ser poucos aqui, mas somos um povo de qualidade que tem a verdade de Deus no coração. E chegou o momento da gente dizer para o povo de Deus que eles já são abençoados, que eles já são filhos de Deus, que eles já estão libertos do império das trevas e que Jesus disse: já está consumado. Temos que falar a verdade, a tempo e fora de tempo. Temos que pregar o reino de Deus e lançar sobre a vida das pessoas o que estamos aprendendo aqui, sem medo. Não tenha medo, meu filho, porque Deus e os anjos estão com você. E essa questão de sacrifício é uma erva tão daninha que tem igreja que até a tia da escolinha ensina para as crianças a pegar envelope. Tem ministério aí que faz isso, que quer que as crianças desde pequenas aprendam a sacrificar. Neném, tem que fazer um sacrifíciozinho para papai do céu amar, tem que sacrificar. Você vai levar o envelope e vai pedir para a mamãe colocar o dinheiro aqui, e você vai trazer na próxima reunião. E você sabia que a tia da escolinha é cobrada? É cobrada. Ô tia, a oferta caiu, hein? Tem que falar para as crianças, dá mais oferta, dá mais dinheiro, porque para papai do céu amar, tem que falar para a criança que ela tem que sacrificar, que ela tem que pegar envelope. Tem igreja assim. Só que aqui no nosso ministério isso nunca vai acontecer, porque eu nunca vou permitir. Quem tem esse pensamento está cheio da religião dentro do coração. Criança não deve receber isso. Criança tem que receber o conhecimento do amor de Jesus, para amar os pais, para respeitar os pais, para crescer em uma fé saudável. Elas têm que aprender quem é o seu mestre, o Senhor Jesus. Esse é o conhecimento que uma tia tem que passar na escolinha para os seus filhos. Está claro isso? Temos alguma dúvida? Vamos para a segunda característica. Uma segunda característica que nos leva a identificar um falso profeta é que o falso pastor, ele viola as escrituras. A palavra de Deus diz uma coisa, ele fala outra, ele faz de uma outra maneira. Ele não respeita o decreto de Deus. Ele distorce toda a palavra para conduzir o povo a sacrificar. Olha só. E essa evidência está em Isaías, um exemplo, capítulo 1, verso 11. Abra lá. Você vai perceber nessa narrativa, que você vai ler aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 11, muito importante, que Deus já no velho pacto já falava que não queria sacrifícios, e essas igrejas de sacrifícios dizem que só sacrificando a pessoa é abençoada. Então esse pastor está violando o que está escrito aqui, passando por cima dessa palavra. Olha só. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Eu estou lendo Isaías capítulo 1, verso 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Quem é que está falando aqui? Deus. Agora pare para pensar.
como também as pessoas que estão me ouvindo agora através do programa de rádio. Se é pelo intermédio de sacrifícios que você é abençoado, uma vez que Cristo já sacrificou por você, qual é o sacrifício que pode te tornar mais abençoado do que você já é? Nenhum. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.